E galera, no dia 22 de setembro, pouco mais de 2 anos atrás, um dos maiores vazamentos do mundo dos games aconteceu. E pra nossa sorte ou não, envolvendo o GTA 6. Um adolescente de apenas 16 anos chamado Aaron Cortage conseguiu se infiltrar nos sistemas de bate-papos internos de uma das empresas mais secretas da indústria dos jogos, usando apenas uma tecnologia simples, um Amazon Fire Stick, um mouse, um teclado e a televisão de um quarto de hotel. Além de muita habilidade em engenharia social, ele foi capaz de vazar uma quantidade gigantesca de vídeos que mostravam o GTA 6 em uma fase inicial de desenvolvimento, simplesmente um dos jogos mais aguardados da década. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, agora no dia 22 de setembro completou 2 anos do vazamento do GTA 6, um dos maiores vazamentos da história dos games. Eu lembro como se fosse hoje, né, que eu tava de madrugada no estúdio trabalhando, até que vocês bombardearam as minhas redes sociais me avisando que o GTA 6 tinha vazado. É óbvio que de primeira mão eu fiquei meio incrédulo, né, até porque todo dia alguém me manda um suposto vazamento do GTA 6. Mas naquela altura, com as informações que eu já tinha a respeito do jogo, inclusive do nome dos protagonistas, eu pude ter a certeza em pouco tempo que aquele vazamento era real. E galera, falando sobre os vazamentos que rolaram do GTA 6 lá em 2022, um dos detalhes que mais chamaram a atenção, não tem nem como não comentar, são os gráficos. Deu pra ver que a Rockstar Games caprichou nos detalhes, né? Por mais que aqueles vazamentos que rolaram fossem de uma versão alpha ou pré-alpha, o nível já tava bem elevado. E não foi só isso não, deu pra ver também que a física do game evoluiu bastante em comparação com o game anterior da série, especialmente no cabelo dos personagens, né? Em uma das cenas do trailer é possível ver a protagonista do jogo, a Lúcia, com seus cabelos esvoaçantes e o seu cabelo fazendo um movimento extremamente realista, algo jamais visto em nenhum outro jogo da Rockstar Games. É possível ver que cada fio tem um movimento único, completamente diferente do GTA V em que os cabelos parecem uma massinha. Mas olha, se você aí, diferente da Lúcia, tá tendo problema com o cabelo, principalmente com quedas, e isso tá afetando o seu autoestima, pode ficar tranquilo que você não tá só. Você sabia que, segundo a OMS, metade dos homens enfrenta a calvície até os 50 anos? E pra muitos, a queda de cabelo começa bem antes. Um estudo da National Library of Medicine revelou que cerca de 30% dos homens já apresenta sinais de quedas antes dos 30 anos. E a tendência é que isso só vá aumentando com o tempo. E se o seu cabelo aí tá dando uma reduzida, já tá ficando preocupado, fica tranquilo que eu tenho a solução pra você. O tratamento da Manual. E olha, ao contrário do que muita gente imagina, a Manual não é apenas um produto pra queda de cabelo. É um tratamento completo e personalizado. Ou seja, você vai preencher um formulário lá no site oficial deles, apresentando todas as suas necessidades, e os especialistas da Manual vão recomendar um produto ideal para você, sendo um tratamento desenhado para agir na raiz do problema e melhorar de verdade a saúde do seu cabelo. Cada caso é analisado com atenção e desenvolvido um tratamento ideal para sua necessidade, te ajudando a conseguir muito mais autoestima e confiança com a sua aparência. Só que é claro que tem um detalhe muito especial para vocês que acompanham aqui o canal Sunnyplay. Usando o meu link de desconto que tá aqui no comentário fixado, você vai ter 40% de desconto na sua primeira compra na Manual. E não é só isso, você ainda vai levar frete grátis na compra dos seus produtos e um acompanhamento com especialistas ilimitado disponibilizado pela Manual para vocês, sem nenhum tipo de custo extra. Ou seja, é uma ótima oportunidade para você iniciar o seu tratamento pagando muito menos e ver se o tratamento da Manual vai funcionar para você. E ó, só a Manual para me dar confiança para tirar o boné aqui durante o vídeo para vocês. Então faça como eu, experimente o tratamento da Manual hoje mesmo e ganhe mais confiança no seu dia a dia. O link tá aqui na descrição. E esse vazamento não só proporcionou para toda a comunidade de fãs da Rockstar Games um grande vislumbre do que vinha por aí no GTA 6, mas também um prejuízo inestimável para Rockstar. Só para vocês terem uma ideia, a empresa teve um prejuízo de 5 milhões de dólares em danos e forçou o bloqueio de diversos escritórios e infraestruturas. Agora a pergunta que fica: como um garoto de apenas 17 anos conseguiu violar um sistema de segurança tão complexo como o da Rockstar Games? Uma empresa que preza tanto pela segurança e pelo sigilo. E será que todo esse sigilo da Rockstar Games que foi responsável por esse vazamento ter acontecido? Bom, pra entender bem como é que esse vazamento aconteceu, primeiro eu tenho que explicar pra vocês como é que funciona a Rockstar Games como empresa. Diferente do final dos anos 90, quando a Rockstar ainda era DMA Design, um pequeno estúdio em Edimburgo, hoje em dia a magnata do mundo dos games conta com cerca de 10 estúdios em atividades, sendo que alguns deles foram implementados nos últimos anos. Atualmente a sede da Rockstar Games fica em Nova York, mas lá não é um estúdio propriamente dito, e sim um escritório que lida com
diversas etapas do desenvolvimento do game. Entre elas, a ala de escritores, equipe criativa, departamento de publicação e a parte mais protegida e secreta do escritório, que é protegida por 3 camadas de segurança. Our office was next to Sam Hauser, the boss man. You know, Yeah. like we were the next office over in a secure part of Rockstar, New York City. So when you had a key pass to go into our building, you had to go through 3 layers of security, and then you had to go to an additional layer of security to get into our office. And it was with blinds and even more top secret because we were always out ahead, basically, of the entire company. Bro, and this is crazy. It's like a FIB thing or something like that, you know? Because they're you know, you're talking about billions of dollars, right? Yeah. You have to be really careful. You gotta, I mean, they have to do their due diligence. It's very important to have that security. And like, once you let your guard down, Conectados à sede de Nova York, temos também um estúdio de captura de movimentos em Los Angeles, que é um dos novos estúdios da Rockstar, e um outro estúdio de captura que fica numa localização secreta em Long Island, de Nova York, bem próximo da sua sede. E é nesse estúdio onde estão sendo feitas as capturas do Jason e da Lucia pro GTA 6. Além, claro, de gravações de vozes e todo esse material de dublagem e interpretação, antes de enviar o material para os outros estúdios de desenvolvimento, que principalmente são a Rockstar North, que fica em Edimburgo, que é onde nasceu o GTA, e é o prédio onde acontece o principal desenvolvimento dos jogos da Rockstar, principalmente o GTA. Além também de animações, criações de mapa, enquanto os gráficos e o desenvolvimento da Rage, o motor gráfico interno da Rockstar Games, ocorre no escritório de San Diego, que também é o berço do Red Dead Redemption, um dos jogos mais aclamados do mundo dos games. Há também um estúdio em Lincoln, que é responsável por traduções e garantias de qualidade, a Rockstar Leeds, New England e Toronto, que inclusive há 4 anos atrás teve alguns equipamentos roubados, avaliados em $50 mil. Eu até noticiei esse vídeo aqui no canal, você pode conferir dando uma clicada nesse cardzinho aqui, mas por sorte, esse roubo não ocasionou em nenhum tipo de vazamento, até porque todos os equipamentos roubados eram novinhos em folha. E os ladrões nem sabiam que se tratava da Rockstar Games. E mais recentemente também tivemos a inclusão de 2 grandes estúdios, entre eles a Rockstar Dundee, que até então foi uma divisão criada para trabalhar com remasters, remakes, mas acabou focando mais em desenvolvimento de DLCs do GTA Online e depois no 5 assim que ele foi adquirido pela Rockstar. Tem também a nova base da Rockstar Games em Londres e, por último, mas não menos importante, a Rockstar India, que é um dos maiores estúdios da Rockstar Games. Lá é onde atualmente contém cerca de 30% de todos os funcionários do estúdio no mundo, quase 1000 funcionários focados apenas no desenvolvimento de arte e design. E bom, para conter o sigilo de tanta gente envolvida num projeto, com certeza não é uma tarefa nada fácil. E é óbvio que a Rockstar Games sempre tomou diversas medidas para evitar que qualquer tipo de vazamento saísse dos seus escritórios. Só pra vocês terem uma ideia, teve uma época que os testers de jogos da Rockstar Games nem podiam usar o celular nos seus postos de trabalho. Além disso, nos seus escritórios, as janelas sempre ficam com a persiana baixada, ou então utilizam algum tipo de película de filme pra evitar que seja visto o que tem dentro do escritório. Isso porque teve uma época que os fãs estavam levantando drones rentes às janelas dos escritórios da Rockstar pra saber o que tava rolando lá dentro. Vai dizer se isso não é genial. E bom, segundo as informações apuradas, o estúdio que foi responsável por esse grande vazamento foi justamente o da Rockstar India. E tudo surgiu a partir de um funcionário que acabou caindo em um golpe praticado pelo Aaron Kurtage e acabou contribuindo para um dos maiores vazamentos do mundo dos games. Segundo as informações levantadas pelo canal Morse Mutual, no qual contribuiu bastante com o roteiro aqui desse vídeo, o Aaron Kurtage teria utilizado engenharia social para enviar um link malicioso para um dos funcionários da Rockstar. Provavelmente ele deve ter tentado com vários outros, porém um deles acabou caindo e ao clicar no link malicioso, deu acesso a diversos cookies do seu navegador com senhas e acessos a diversos aplicativos, entre eles o do Slack, que é como se fosse uma espécie de Discord profissional, onde você pode interagir com seus colegas de trabalho de forma remota, além também de trocar arquivos e colaborar durante o trabalho. E bom, o Aaron Kurtage fazia parte de um dos maiores grupos de hackers online do mundo, chamado Lapsus. E embora ele tenha acessado os documentos do GTA 6 de forma independente, alguns dias antes de invadir a Rockstar, ele teria hackeado outras grandes empresas de tecnologia, incluindo a Uber, Nvidia, usando métodos semelhantes. E ao conseguir enganar um dos 1000 funcionários da Rockstar Games, concedendo acesso aos serviços de comunicação interna, ele conseguiu ler e baixar chats privativos que continham 90 clipes de desenvolvimento do game, mais especificamente de bugs reports, que foram eventualmente publicados nos fóruns de GTA, e aí depois, meu amigo, acabou. Tava aí disponível pro mundo inteiro. Até hoje, esse é um dos maiores vazamentos da indústria dos games, sendo superado recentemente apenas pelo vazamento da Insomniac, onde praticamente jogos completos foram vazados.
funcionários. E é óbvio que isso daí não ia acabar nada bem. O Aaron Cortage eventualmente foi encontrado e penalizado pelas suas ações, condenado 1 ano depois do acontecido lá no Reino Unido a um confinamento indefinido em um hospital de prisão. Vale lembrar que o Aaron Cortage foi considerado meio emocionalmente instável, porém com o mesmo argumento eles consideraram que ele não poderia ser preso, né, que ele tinha que ficar num hospital psiquiátrico para avaliação até ele ser considerado curado, se é que algum dia será. E bom, a Rockstar emitiu um relatório indicando que esse incidente custou a eles mais de 5 milhões de dólares, além de horas de trabalhos de funcionários, já que praticamente o GTA 6 foi colocado em lockdown e medidas extensivas foram implementadas para evitar que outros vazamentos acontecessem no futuro. Porém, mesmo com todas essas medidas, é óbvio que outros vazamentos aconteceram, né? Dias antes do lançamento do trailer oficial do GTA 6, surgiu um clipe no TikTok revelando partes da cidade de Vice City. E pra piorar, supostamente esse vídeo teria vindo de alguém próximo ao Aaron Garbo, um dos chefes da Rockstar Games. E bom, os indícios é que esse vazamento ocorreu devido às políticas de trabalho remoto impostas pela Rockstar Games durante a pandemia, onde todo mundo estava trabalhando em casa de forma remota por questões de segurança e saúde. Porém, depois desse vazamento, a Rockstar Games pôs um ponto final e determinou, né, meio que obrigou todo mundo a retornar para os estúdios para trabalhar de forma presencial. Segundo eles, por motivos de produtividade e segurança. E bom, basicamente 2 dias depois, outro grande vazamento acontece envolvendo a Rockstar Games. Do nada, o trailer oficial do GTA 6 vaza 1 dia antes. Só que dessa vez a responsabilidade não ficou só em cima da Rockstar Games. Isso porque o vazamento veio direto do YouTube. Isso porque a Rockstar Games teria colocado um pouco mais de 24 horas antes do lançamento do trailer, ele disponível em estreia no YouTube, meio que terceirizando a segurança do trailer, né? Vamos combinar. E olha que naquela altura, rapaziada, eu falei que isso aí poderia acontecer e de fato aconteceu. Alguém supostamente conseguiu acessar um painel de administração do YouTube, permitindo que alguém visse o trailer e vazasse ele com antecedência em troca de uma quantia generosa de criptomoedas. Inclusive, o YouTube tem enfrentado uma investigação a respeito disso. Não é um negocinho armado ali, não? Eu acho que isso daí foi um bagulho sério de dentro do YouTube, entendeu? Inclusive o YouTube foi investigado por isso aí, fez uma investigação interna pra sanar esse problema aí. Porque eles uparam e botaram a data. Estreia, né? E assim, o que acontece? Isso aí eu tô falando porque é algo que foi confirmado já, não tô levantando nenhuma especulação, tá? Isso aí já foi noticiado e tal, então é algo que já foi confirmado. O YouTube tava sofrendo alguns problemas de vazamento de conteúdo por causa da estreia. Teve até o youtuber KSI, que lutou lá com o Logan Paul. Uhum. Ele tinha feito um vídeo promocional, tipo um sorteio pros inscritos dele, e ele lançou o vídeo lá, liberando 100 QR Codes e deixando lá pra, tipo, quando lançasse o vídeo, quem pegou primeiro ia resgatar. Só que aí ele deixou o vídeo em estreia, tipo, mais de 24 horas, faltando umas 4 horas pro vídeo sair, ele falou assim, galera, eu não vou lançar mais o vídeo de hoje, porque simplesmente todos os meus QR Codes foram usados e o vídeo nem saiu. Caraca, e acha que esse vazamento veio de dentro do YouTube? Eu acho. E eu acho que a Take-Two vai pra cima pesado disso daí, porque querendo ou não, eles deram muita sorte que é o GTA 6. Só que eu lembro que quando isso aconteceu, cara, quando vazou o trailer e lançou o trailer, em vez das ações da Rockstar Games subir, elas caíram, velho. E bom, rapaziada, no mundo de hoje, com tanta tecnologia, facilidade no acesso à informação e tanta gente trabalhando dentro da Rockstar Games, é meio inevitável que certos tipos de vazamentos aconteçam, por mais que a Rockstar Games sempre mantenha a sua linha dura e tome os devidos cuidados com a segurança. Só pra vocês terem uma ideia, um dos ex-funcionários da Rockstar Games e também um dos co-criadores da empresa, o Jimmy King, já deu algumas declarações na internet dizendo que o estúdio possuía um esquema de segurança a nível da CIA e do FBI. Eu até já noticiei aqui no nosso canal que quando o GTA San Andreas ficou pronto, por exemplo, pra eles levarem a mídia até os escritórios da Sony pra ser feita ali os DVDs originais, eles levavam o game numa maleta codificada em carros blindados através de um comboio com seguranças particulares. How do you prevent leaks from happening? Because you take great pride in having an FBI, CIA level of approach to your cybersecurity. Like, we were militant, both internally and then we would just be listening and watching online. And we were very, very sensitive to even the discs going to the Sony manufacturing plant to get replicated. I would drive the submission disc to the airport. We'd hand courier them overnight, right, to California to get them, tested. And then we would be paying attention, and then we would be all over it immediately. Within 2 hours, someone's on their door. You fucking stole it, and game over. Yeah.
You gotta really be like, you know, and Rockstar definitely pays attention. Isso sim é coisa de um verdadeiro Rockstar. E alguns atores que já participaram do GTA V e do Red Dead Redemption 2 revelaram que o sistema de NDA da Rockstar Games, que é o acordo de confidencialidade que eles precisam assinar, né, pra não revelar nenhum detalhe do personagem nem do projeto que eles estão participando, é mais rigoroso do que os NDAs dos atores da Marvel. Então, rapaziada, realmente a segurança da Rockstar Games é outro nível. Eles revelaram também que durante os processos de audição pra escolher os atores, eles não sabiam nada a respeito do projeto, eles nem sabiam que era um jogo. Então, o nome do projeto era falso, o nome do estúdio era falso, o nome dos personagens era falso, isso pra evitar que os atores compartilhem qualquer informação antes da hora. Em uma das recentes entrevistas também do canal Sunny Play com o ator Ned Luke, ele também chegou a comentar que durante o desenvolvimento do GTA V, a Rockstar Games chegou a gravar um documentário com bastidores do desenvolvimento do jogo. Do you have some making of stuffs or something like that? No, there's no making. They didn't do any of that behind it. They did it, but they haven't released it. Além disso, algumas declarações de ex-funcionários também indicam que o estúdio estava trabalhando em 3 livros que contavam a história do estúdio. Porém, aparentemente, nenhum desses projetos nunca viram a luz do dia. E bom, sem dúvidas, todo esse silêncio da Rockstar Games pode ter sido um dos principais motivos pro vazamento do GTA 6. Naquela altura, todo mundo já estava muito ansioso e hypado pro jogo, mesmo que não houvesse nenhuma informação oficial. Antes do vazamento, a gente nem sabia quando a Rockstar Games ia anunciar o game. Muita gente até duvidava que esse game sequer existia. E bom, a comoção do público foi tão alta que o nosso querido Robin Hood, ou melhor, Aaron Curtage, decidiu dar esse gostinho pro público e vazou os mais de 90 gameplays do GTA 6. Bom, apesar de todo esse sigilo ter sido um obstáculo na vida da própria Rockstar, colocando eles de forma vulnerável a esse tipo de ação, esse sem dúvidas é o segredo de tanto hype em cima do GTA 6. A estratégia que a Rockstar Games costuma utilizar é a da escassez, onde eles não dão praticamente nada de informação pro público e deixa todo mundo especular e falar o que quiser. Tudo isso só traz mais holofote pra marca deles e deixa o GTA 6 cada vez mais em evidência. Mesmo com todos esses vazamentos, o GTA 6 está batendo diversos recordes, mesmo antes do seu lançamento. Fora o trailer, que mesmo sendo vazado um dia antes, superou as 93 milhões de visualizações em 24 horas. E hoje, cerca de 10 meses do seu lançamento, já possui mais de 200 milhões de visualizações, o que é um número muito impressionante. Se o GTA 6 tivesse sido anunciado antes de tudo isso, antes dos vazamentos, será que o hype dele teria caído? Será que se a Rockstar Games tivesse lançado um trailer lá no início de 2022 ou no meio do ano, o Aaron Curtage teria invadido a empresa da mesma forma? De qualquer forma, rapaziada, esse é um episódio que não deve ser ignorado, não só pra Rockstar, como pra todos os estúdios da indústria dos games, que cada vez mais vem sendo vítimas desse tipo de situação. E bom, na minha sincera opinião, eu acho que se a Rockstar Games não tivesse ficado tão quieta a respeito do GTA 6, talvez tudo isso não tivesse acontecido. Mas também, talvez se não tivesse esse grande vazamento, o jogo não teria o hype que tá tendo até hoje. E de certa forma, serviu pra confortar o coração de todos os fãs do estúdio que esperavam por novidades do GTA 6. Eu só espero que a Rockstar Games tenha aprendido com esse grande vazamento, que eles reforcem cada vez mais a sua segurança e que evitem que no futuro, né, próximo ali do lançamento do GTA 6, o próprio jogo vaze, como aconteceu lá com o GTA 5 em 2013. Cerca de 4 a 5 dias antes do seu lançamento, já tinha gente fazendo stream na Twitch de versões piratas do game. E sério, rapaziada, esperar aí 10 anos praticamente pelo GTA 6, chegar semanas antes do lançamento e isso acontecer é no mínimo decepcionante. De qualquer forma, a Rockstar Games tem a sua forma de trabalhar, mudou muito as suas estratégias nos últimos anos e a gente confia que eles vêm fazendo um bom trabalho, pelo menos é o que todo o público espera. E bom, no final das contas, os seus jogos falam por si só, né, galera? E é óbvio que eu sempre vou estar aqui pra mostrar pra vocês todas as novidades que surgirem a respeito do GTA 6, se rolar qualquer novo vazamento, e é claro, quando sair o trailer 2, os primeiros gameplays e o jogo de forma oficial. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Então vocês já sabem, né? Quer ficar sabendo de todas as novidades do GTA 6 em tempo real com a melhor credibilidade? GTA 6 tem que ser no Sunny Play. E agora eu quero saber a sua opinião. Você lembra aí o que você tava fazendo no dia que o GTA 6 vazou? Qual foi a sua reação na hora? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso. E galera, fizemos esse mega vídeo aqui especial pra vocês, cheio de informações. Quero agradecer muito e deixar aqui de referência o canal Morse Mutual, que fez o levantamento da maioria dessas informações. Vou estar deixando o linkão aí também na descrição pra vocês. E bom, se
se vocês gostaram desse mega vídeo que a gente trouxe pra vocês, não esqueça de deixar o like pesado pra fortalecer. Isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, que o vídeo é relevante e merece ser recomendado, assim, sempre ajudando no nosso engajamento. Outra forma de apoiar o nosso trabalho é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, que é de graça. Muitos de vocês aí estão reclamando que o YouTube tá te desinscrevendo, ou outros que acompanham todos os vídeos, mas ainda não são inscritos, então já clica aí e vem fazer parte do nosso time de inscritos. Ativa o sininho com todas as notificações para não perder nenhuma novidade do GTA 6. E se você quiser conferir os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs e figurinhas exclusivas aqui nos comentários, conteúdo exclusivo e muito mais, além de apoiar o nosso trabalho, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, que você apoia a produção dos nossos vídeos e ainda contém todos esses benefícios. Outra forma de nos apoiar e ainda deixar sua mensagem personalizada para todo mundo ver é clicando aqui embaixo no botão Valeu, o Super Thanks, a partir de R$1. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá vocês sempre podem estar interagindo com a gente, mandando sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhendo esses vídeos do canal Cineplay, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!